E este versículo de número 1 já nos inicia falando acerca de quem está escrevendo esta carta. Nós consideramos este Tiago. Está ótimo o som. Obrigado, irmão Leandro. Deus abençoe. Irmão Rafael, muito obrigado pela informação. Nós estamos iniciando uma carta que já no versículo de número 1, como de costume helenístico, já nos apresenta quem está escrevendo. E esse Tiago é nada mais, nada menos do que aquele que foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Além do livro de Atos dos Apóstolos nos apresentar Tiago como um dos líderes da igreja em Jerusalém, guarda isso, nós bem sabemos que esse Tiago também fora irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, só por base, nós temos aqui informação suficiente para falarmos acerca de duas posições diferentes que Tiago poderia ter apresentado-se no início desta carta. Convenhamos dizer que ele poderia ter iniciado esta carta, da qual ele escreve, dizendo: eu, Tiago, irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos escrevo. Por que não dizer também que Tiago poderia ter puxado a sua autoridade sobre a igreja, iniciando a sua carta escrevendo da seguinte forma: Tiago, escrevo de próprio punho, um dos líderes da igreja em Jerusalém, um dos cabeça da igreja. Os irmãos que estão me mandando mensagem no Message, no momento, não dará para estar respondendo, mas depois eu respondo vocês. Continuando a nossa linha de pensamento, pensa comigo, além de Tiago poderia ter iniciado essa carta falando sobre o seu parentesco com Cristo Jesus, poderia ele também ter se respaldado em seu nível hierárquico eclesiástico. Mas aqui vai a nossa primeira lição que nós recebemos nesta carta. E eu gosto dessa palavra, lição, porque evangelho é aprendizado diário. Todos os dias está disposto a me ensinar. Sabe qual é o problema? É que nem sempre eu estou disposto a aprender. Esses dias, pastor Flávio Souza postou uma frase que tocou-me, da qual ele dizia: Deus está sempre disposto a falar. O problema é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvi-lo. Deus quer falar conosco, mas será que nós queremos ouvir o que Deus deseja falar com cada um de nós? Então, nessa tarde, nesta nossa primeira aula dentro da carta escrita por Tiago, nós já aprendemos que Tiago deixou de lado seu grau parentesco, Tiago deixou de lado o seu grau eclesiástico, e como que Tiago vai iniciar sua carta? Ele vai dizer: Tiago, um servo de Deus. Eu já quero abrir um parêntese nessa nossa introdução nesta carta para te dizer que ser servo é muito maior do que se apoiar no seu grau hierárquico ou eclesiástico ou familiar. Tiago poderia ter dito: sou irmão do Senhor Jesus, mas ele inicia a carta dizendo: sou servo de Jesus. Tiago poderia ter dito: vocês talvez não me conheçam, mas eu sou líder da igreja, sou pastor presidente. Não. Tiago inicia sua carta dizendo: quem está falando com vocês, quem está se dirigindo para vocês, quem está escrevendo para vocês, quem está transmitindo uma mensagem para vocês, é um servo do Senhor Jesus. Eu já vou abrir um parêntese para fazer umas pequenas aplicações para nossas vidas, para uma compreensão maior do que o texto está nos passando e nos ensinando por intermédio do Espírito de Deus, tão somente para nos lembrar
não importa o quanto nós venhamos a crescer eclesiasticamente, você pode chegar a ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor. O que você não pode é esquecer que você é um servo servindo a outros servos. Talvez você me diga, mas se você conhecesse o meu histórico no Evangelho, onde já ministrei, onde eu vou ministrar, o que já fiz, o seu histórico pode ser grandioso e tem que ser manifestado esta luz de Cristo que existe em sua vida, sim, mas ainda assim você continuará como Tiago, servo do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade a este versículo de número 1, que diz assim: as 12 tribos que estão dispersas no exterior, deixo a minha saudação. Em outras traduções, você vai ver a escrita da seguinte forma: as 12 tribos da diáspora. Em outras traduções, as 12 tribos dispersas. Ora, bem verdade é e bem sabemos nós que nesta época que Tiago escreve essa carta, as 12 tribos já não estavam mais localizadas em regiões específicas e ajuntadas. Elas estavam dispersas. E dentro do espírito da escrita dessa carta, Tiago não está tão preocupado em retornar à ideia do passado acerca das 12 tribos de fato. Mas, como Tiago está escrevendo a um público de origem judaica que compreenderia bem a questão das 12 tribos e da dispersação, você vai lembrar muito bem no livro de Atos escrito por Lucas, o segundo livro que o médico amado vem a escrever, que houve uma ordem de Jesus no capítulo de número 1, naquele período de 40 dias que Jesus apresentou-se vivo, dando provas infalíveis da sua ressurreição. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder, para que então vocês venham a ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judá, como em Samaria e até os confins da terra. Ora, Jesus demonstrou para eles claramente que eles iriam receber poder, que este poder teria um foco que era chegar até as vidas que alcançariam, por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus, este ato salvífico por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, nós bem sabemos que os discípulos recebem o poder, mas ficam. E quando é que eles vão sair para o mundo afora? Quando vem a perseguição. As primeiras perseguições fez com que os cristãos fossem dispersos, ou seja, espalhados ao redor do mundo. Eu já quero abrir um parêntese aqui, tão somente para te dizer que nem toda perseguição é maléfica ao povo de Deus. Tem horas que Deus tem que, de fato, permitir algumas perseguições em nossas vidas para que a gente venha se movimentar. Então eu abro um parêntese para dizer para alguém: essa perseguição da qual você está passando, na verdade, o que era para te matar ou te fazer parar, essa provação, essa vicissitude, na verdade está fazendo você se movimentar dentro do reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continuando aqui, já entendemos a questão da dispersão, já compreendemos um pouco que Tiago está levando esta mensagem para todos aqueles que estão em outras localidades. O desejo de Tiago é que essa carta chegasse em diversas localidades. Essa carta é tão linda, irmãos. Nós vamos aprender aqui que o evangelho dentro desta carta, ele é explicado como aquilo que somos em nossa prática cotidiana, além das quatro paredes que nós tanto amamos e nos reunimos.
Tiago vai demonstrar que o evangelho sem a prática do mesmo é em vão. Então, nós já demos a introdução e agora nós vamos entrar de fato no conteúdo da mesma. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe na Bíblia Sagrada, carta escrita por Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos lá. Diz assim: meus irmãos, olha como que Tiago se dirige à igreja. Tiago não está dizendo assim, meus funcionários ou meus servos, meus escravos, meus subordinados. Tiago está olhando para a igreja. Eu vou fazer algumas aplicações simples, mas bem simples mesmo, para que nós possamos ir compreendendo o texto de uma forma mais saudável e fácil. Olha como que Tiago vai se dirigir no versículo de número 2 deste capítulo 1. Meus irmãos. Antes dele citar o que tem que citar, dizer o que ele tem que dizer, falar o que ele tem que falar, ele lembra: vocês são meus irmãos. Tiago lança o alicerce, a base da familiaridade gerada em Cristo dentro do reino. Ao ponto dele dizer: vocês são meus irmãos. Estou escrevendo para os meus irmãos. Estou direcionando-me para os meus irmãos. Não é um tratado de chefe para funcionário. É uma igualdade entre ambas as partes. Vocês são os meus irmãos. Continuando aqui, versículo 2. Conte toda alegria quando cair em diversas tentações. Em outras traduções, que a vossa alegria seja completa quando sofrerem tentações. É um tanto quanto contraditório se alegrar naquilo que nos entristece. Ter alegria completa naquilo que pode nos gerar uma tristeza completa. Eu já quero que você compreenda que a perspectiva do reino de Deus que Tiago tem é que o reino de Deus não se compreende de uma forma natural. Para você entender as benéficas bênçãos do Senhor dentro deste reino, o homem natural não consegue compreender. Elas só são compreendidas de forma espiritual. E nós vamos ver, analisar e contemplar isso dentro deste texto. O versículo de número 3 nos diz: sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Em outras traduções, opera a perseverança. Então, Tiago aqui está nos falando acerca de tentação e provação. Preste atenção aqui. Existe uma grande diferença entre tentação e provação. Qual é a diferença entre tentação, o ser tentado, para o ser provado? Talvez você me diga: Alex, tentação, provação não são similares? Não são a mesma coisa? Absolutamente não. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa. O que você está passando na sua vida agora, você precisa saber discernir: é uma tentação ou é uma provação? Quando você identifica o que significa tentação e o que significa provação, você consegue compreender de uma forma mais ampla, mais plena, as situações decorrentes do seu dia a dia, da sua semana, do seu ano de 2022 e de toda a sua história. Eu vou explicar de uma forma bem simples, que você nunca mais vai se esquecer, a diferença de tentação para provação. Escute, a tentação é um fator interno. A tentação não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A provação não é algo que nasce dentro de você. Provação é algo que vem de fora. Então, quando você é
provado é algo exterior que está acontecendo. Quando você é tentado, é algo de dentro de você, os seus impulsos, como diria a psicanálise, Melanie Klein, os seus impulsos internos gerados dentro de você, como biblicamente diria, sua carne é que gera em você a tentação. Agora, a provação é um fator externo e nós vamos entender como Tiago explica estes dois fatores que ele cita primeiro para explicar depois. Então vem comigo para o versículo de número 4. Que a paciência, no entanto, realiza sua obra perfeita. Então, quando você é provado, há um propósito por detrás da provação para uma realização. Então, Deus ele não permite prova alguma que não te traga um crescimento. E quando nós falamos sobre crescimento ou resultado da prova da qual passamos, estamos falando sobre um amadurecimento em nossa caminhada de existência cristã e também fator existencial para a nossa vida. Então nós compreendemos que quando Deus nos prova, Deus nos coloca na escola. Então eu estou ministrando aqui nesta primeira aula das nossas vidas dentro da carta de Tiago, deste nosso projeto Alunos do Reino, para essas pessoas que estão passando por essas duas fases. Tentação, algo interno. Provação, algo externo. Então quando você está sendo tentado, é algo do seu interior que está sendo movimentado. Quando você está sendo provado, é algo externo, mas que essa provação tem um foco, tem um objetivo. E eu já estou ministrando aqui para a sua vida, além da aula, não é em vão. Deus não permite que venhamos passar por uma provação em vão. Deus não está fazendo um jogo conosco. O que Deus está fazendo é nos dando oportunidade de crescimento por intermédio da dor. Eu cresci ouvindo uma frase que eu quero compartilhar com cada um de vocês, que diz assim: ninguém cresce sorrindo. Quando você vê alguém que está passando por uma grande provação, por detrás da provação tem uma chave de crescimento. Quando você vê Deus colocando alguém numa provação muito grande, pode ter certeza que tem um crescimento. A pedagogia de Deus é dolorida. Porque quando Deus quer trabalhar em alguém, primeiro ele toca neste alguém. E o toque de Deus às vezes dói. Porque ele sabe onde tocar na nossa história. Só que todas as vezes que Deus toca em alguém, não é para matar. É para aprovar. Deus só prova quem ele quer aprovar. Então as provações que nós passamos produz. Oh glória, vou repetir isso daqui. As provações que nós passamos em nossa vida produz em nós um crescimento para a nossa história. É por isso que Deus permite você passar por algumas provações. Não é abandono, não é esquecimento. Quando Deus nos permite passarmos por alguns níveis de provações, pode ter certeza, Deus só prova quem ele quer aprovar. Provação não é esquecimento. Provação é amadurecimento. Deus te prova porque quer te fazer crescer. Deus te prova porque quer te amadurecer. Deus te prova porque quer fazer você subir um degrau a mais na sua história. Continuando aqui o versículo de número 4, diz assim: para que sejais perfeitos e completos. Ora, para ser perfeito e completo, ou chegar à perfeição e à completude, nós estamos falando sobre algo que está sendo aperfeiçoado. Lembra? Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Aquele, pois, que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que ele usa? Pode passar. O que ele usa? O que ele utiliza para nos fazer crescer? Às vezes, a provação, a vicissitude, as dificuldades da vida. Então Deus está o quê? Nos lapidando
nos lapidando por intermédio da dor, da luta, da prova, das dificuldades. É o que o texto escrito pelo pastor Tiago está nos dizendo. Continuando a leitura do texto, ele vai dizer assim: sem vos faltar coisa alguma. Aí talvez você me diga: Alex, irmão Alex, é difícil. Como que eu vou aceitar que Deus está trabalhando em mim por intermédio da provação? Como que eu vou aceitar que Deus está trabalhando em mim por intermédio da dificuldade? Irmão Alex, como que eu vou aceitar que esta provação que eu estou passando tem as mãos de Deus no meio dela, me preparando para algo maior? Irmãos, naturalmente, o ser humano natural consegue compreender as verdades que são espirituais? Tiago vai explicar o que acontece para que haja essa compreensão, esse entendimento, esta aceitação. Olha o que Tiago diz no versículo de número 5, porque Bíblia, como eu costumo dizer desde a época dos nossos discipulados antigos, Bíblia se explica com Bíblia. Então, pela Bíblia, buscamos a explicação daquilo que a Bíblia está nos transmitindo. Então, vamos continuar da nossa forma expositiva, versículo por versículo, para compreender a contextualização de todos os assuntos. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer. O versículo de número 5, ele vai explicar como suportar o inexplicável. No versículo 5 do capítulo 1 da carta escrita por Tiago, ele vai explicar como suportar, entender e aceitar o inaceitável, ou aquilo que é difícil de ser compreendido. Olha o que ele diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, lhe será concedida. Olha a conexão que Tiago está fazendo aqui. Para viver uma vida dentro desta visão, porque é uma mudança de visão, você olhar a provação. Isso aqui nós precisamos mudar a nossa visão para aceitar algumas coisas dentro do reino. Quer dizer que a provação é crescimento? Para mim, prova é prova. Na nossa visão natural, prova é prova. Dificuldade é dificuldade. Problemas são problemas. Como que eu consigo aceitar que um problema, na verdade, é uma porta? Meu Deus, isso aqui é uma resposta para a vida de alguém que está nos assistindo aqui. Como eu consigo aceitar que este problema que eu estou vivendo, na verdade, é uma porta de oportunidades que Deus está me dando? Como aceitar que essa provação que eu estou passando... Irmãos, como aceitar que uma provação é uma projeção? Meu Deus, isso é lindo demais. Tem coisas que a gente estuda, mas tem coisas que o Espírito de Deus vai falando na hora. E Deus está ministrando ao coração de alguém aqui por intermédio da palavra. Palavra. Estou explicando a palavra. Como entender que a provação, na verdade... Eu não sei quem vai pegar isso daqui, mas eu vou jogar e quem quiser pegar, pega, coloca dentro do coração. Como entender que essa provação que você está passando, na verdade, é uma projeção. O texto que nós lemos diz que é para nos aperfeiçoar, que é para nos fazermos mais completos dentro do reino de Deus. Como entender isso? Olha o que Tiago vai dizer. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente a cada um. Olha o que o pastor Tiago está nos revelando por intermédio dessa carta. Se vai pedir a Deus, não é aqui na horizontal. É na vertical. O que Tiago está dizendo é que tem coisas que a gente só entende quando sai do horizontal. Aleluias. O que Tiago está dizendo é que tem coisas que nós conseguimos compreender quando a horizontal não é o nosso foco, é a vertical. Ele está dizendo, ora ao Pai, ora a Deus. Ou seja, não busque entender, compreender para viver na terra. Você só vai conseguir entender as coisas espirituais quando você sair do plano terreno e entrar no plano espiritual. Oração fala sobre o contato de cada um de nós com aquilo que é do céu. Então é você ligado no céu que você vai compreender. Eita! É quando você se liga no céu que você compreende muitas coisas que estão se passando na terra. Você não olha para a terra para compreender as coisas do céu. Você olha para o céu para compreender as coisas da terra. Mostrando por intermédio
deste escrito é que só vamos entender essa provação como uma projeção quando a gente sair do ambiente natural e pedir para Deus nos revelar diante daquilo que é espiritual. Não tem sabedoria? Ore, peça a Deus, porque Ele vai te dar, Ele vai entregar. Não há limites. Não há uma escolha seletiva. Tiago está dizendo, se você pedir sabedoria para Deus, Deus te dará essa sabedoria. E aí a gente volta ao versículo anterior e compreende para entender que provação é projeção só por intermédio da sabedoria que vem do Deus que nos concedeu tal prova. Você entendeu essa conexão aqui? Vamos continuar? Próximo versículo, versículo de número 6. Mas peça com fé. Olha que coisa linda. Mas peça com fé. Eu não sei quanto tempo vai durar essa live. Não sei, vou até ver a carga do celular aqui. Nós estamos em 29% aqui de carga, mas vai dar certo em nome de Jesus. Mas a Bíblia tem cada detalhe. A gente quer ler a Bíblia correndo, quer passar pelos versículos correndo, mas não é possível. Para quem gosta da mensagem expositiva, a gente vai pegando ali versículo por versículo e Deus vai dando tantas riquezas, irmãos. Olha que coisa linda. Tiago assim fala, ora. Aí quando ele diz assim, ora. Irmãos, eu estou um pouco preocupado com o áudio. Eu nunca usei esse microfonezinho aqui. Comprei agora para poder transmitir as aulas para vocês. Se o áudio estiver ok, só me digam um ok aí, áudio ok, só para que eu continue sem essa preocupação, tá bom? Voltando aqui. Tiago vai dizer assim, ore, peça a Deus sabedoria. Mas olha que interessante, o próximo... Eu estava pela minha internet a TIM, sempre muito boa. Hoje ela está meio desviada, mas eu conectei o Wi-Fi aqui de casa. Eu confio mais na TIM do que no Wi-Fi aqui de casa. Porém, aqui apareceu que a live tinha sido cortada, conectei o Wi-Fi e voltou. Então eu vou confiar no Wi-Fi hoje. O Wi-Fi é meio desviado, mas vamos lá. Heraldo Alves, está bom o áudio, profeta. Obrigado, Heraldo. Deus abençoe vocês. Eu já estou vendo algumas mensagens aqui, irmãos. Daqui a pouquinho eu paro um pouco, respondo vocês e volto para a live não ficar tão estendida. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui, o áudio está bom, né? Conectei o Wi-Fi, parece que o Wi-Fi está melhor do que a TIM hoje, então vamos pelo Wi-Fi mesmo e seja o que Deus quiser. Continuando, olha que coisa linda. Tiago sai do versículo 5 falando sobre busca de sabedoria, e nós já explicamos aqui que é necessário esta sabedoria para entender que provação é projeção. É necessário ter sabedoria que vem do alto para compreender que provação é projeção. E depois que nós compreendemos isso, olha o que Tiago vai dizer no versículo de número 6. Então no 5 ele diz, orem. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, mas peça com fé. No versículo 5, orem. No versículo 6, ele está dizendo mais ou menos assim. Eu vou jogar no ar e você pega. Ele está falando, não é simplesmente orar, mas é não orar de qualquer jeito. Não orar de qualquer maneira. Não orar descrendo daquilo que você está orando. Tiago está dizendo, ele está transmitindo para a sua existência, para a sua fé cristã, a sabedoria que você precisa para a sua existência, tanto na vida como na sua fé que você exerce. Mas Tiago vai dizer assim, mas quando você for orar, não é do teu jeito ou de qualquer maneira, é com fé. Porque oração sem direção é perca de situação. Oração sem uma direção é perca de uma situação. Não dá para orar de qualquer maneira ou descrente daquilo que você está orando. Eu costumo dizer, já durante todo esse tempo, sempre aconselhando e discipulando vidas por intermédio da palavra de Deus, eu costumo sempre dizer que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. Aos novos pregadores eu costumo sempre dizer, se nem você acredita naquilo que você está ministrando, não sou eu que vou acreditar. Vou repetir. Alguns ministros, pregadores da palavra de Deus ouvindo essa live e outros que ouvirão depois, posteriormente, em um horário mais viável. Eu vou repetir isso aqui para você. Se você nunca ouviu isso de mim, vai ouvir agora. Se nem você acredita no que você prega, me desculpa, mas não sou eu que vou acreditar. Então Tiago está dizendo, você vai orar? Ore com fé. Você vai orar pedindo a Deus sabedoria para lidar com as situações,
para entender que provação é projeção, para entender as pequenas coisas ou as grandes coisas? Ou você vai orar crendo ou descrendo? Crente ou descrente? Se nem você está acreditando na oração que você está fazendo, Deus tem a obrigação de acreditar? Então ele está dizendo, ore, mas ore com fé. E irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Sempre que vocês forem ler as cartas e as epístolas, use a inteligência de pensar. Por que ele escreveu isso? É uma regra básica para você entender facilmente os escritos das cartas e das epístolas. Por que ele escreveu isto? Então nós já falamos aqui que Tiago falou ali sobre a provação, a tentação, e que a provação ela leva ali a um crescimento, a um aperfeiçoamento, para chegar num nível de uma amplitude muito maior, ou algo mais completo. Então espera aí. Se estava tendo a necessidade de um aperfeiçoamento, pensa comigo. Sempre pensa assim. Tudo que os camaradas escreveram, você tem que pensar. Estava acontecendo alguma coisa. Para ele ter escrito isso daqui, estava acontecendo alguma coisa. E se ele está dizendo sobre um processo de amadurecimento, como que você acha que estava a igreja que escutaria? Como você acha que estava a igreja que escutaria e outros que leriam, né? Alguém tinha que ler para o outro escutar. Mas como você acha que estava a igreja que iria escutar a leitura da carta de Tiago? Se o pastorzão Tiago estava dizendo assim, tem provação que vem para projeção, crescimento, aperfeiçoamento, para que haja um algo mais completo. Tiago estava dizendo assim para a igreja, igreja, bonitinhos, vamos crescer? Alguém está recebendo essa palavra da parte de Deus. Alguém está ouvindo o próprio Espírito de Deus dizer, igreja, vamos crescer? Vamos aproveitar essa provação para que haja em nós uma projeção? Vamos aproveitar esse momento para pedir a Deus sabedoria para compreender o que nós estamos vivendo? Ou como devemos viver? Porque a carta de Tiago vem dentro desta estrutura, vem dentro desta base, como devemos viver a vida cristã, não somente na teoria, mas na prática da mesma. Então sempre leu carta, leu epístola, pensa, agora eu já sei o que estava acontecendo. Para ele ter dito isso daqui, aí ele vai dizer o quê? Vocês vão orar, vão pedir. E quando pedir, não vão pedir de qualquer jeito, vão pedir com fé. Se ele está dizendo assim, peça com fé, é porque tinha gente que até orava. Vocês entendem isso? Diz a coisa assim, eu sei que alguns vão até orar, mas eu preciso como pastor orientar, discipular, direcionar, preciso dizer, é para orar, mas não é para orar sem fé. É para orar crendo, é para orar acreditando, é para orar confiando. E Deus está dizendo para alguém, por intermédio dessa live, biblicamente, isso aqui não é revelação, não é profecia, é Bíblia. Deus está dizendo para alguém, é para você orar, continuar orando como você faz, mas está faltando fé. É para orar confiando, é para orar acreditando. Vamos voltar para a leitura, senão a gente prega, né? Vamos lá. Vamos tá aí, continuar a explicação do texto. Peça com fé, não hesitando. Versículo 6 do capítulo 1 da carta de Tiago. Deixa eu ver como é que está a carga do celular aqui, que 24%. Vamos correr um pouquinho. Porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. A onda ela é variável e o vento vai levando ela de um lado para o outro. A onda, ela corre, ela anda em conformidade com o vento. Não existe uma constância na onda. Ela é levada. Lembra do escrito que está no Novo Testamento também? Acerca daqueles que são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensino. Não há firmeza, não há estrutura, não há constância. E Tiago está dizendo, não seja como uma onda que é levado, não, seja firme na sua oração, creia na sua oração, seja constante naquilo que você orou, pediu, confiou, seja intrépido, não titubeteie, não fale, creia, tão somente creia, use a fé, confie, acredite, não seja como uma onda levada para lá e para cá pelo vento, ou seja, uma pessoa que tem um pensamento
uma hora pensa uma coisa, outra. Irmãos, olha o pastor dizendo, o pastor Tiago escrevendo e dizendo, não seja como a onda levada pelo vento. O que Tiago está... Por que esse exemplo da onda levada pelo vento? Ele diz assim, peça, mas peça com fé. Não seja como a onda levada pelo vento. Ou seja, tem gente que um dia ele pede. Ele até crê. Hoje eu creio. Hoje eu acredito. É isso aí. Deus vai fazer. Deus pode. Deus tem. Deus é. Mas chega amanhã ele não crê mais. Ele crê no domingo, no dia do culto. Na segunda-feira a fé acabou. Tem gente que crê na quinta. É culto na quinta. Alguém ministrou, alguém cantou um louvor. Opa, creio. Orou, creio. Uau! Só que chegou na sexta-feira já não crê mais. Não acredita mais. O que é isso? É a inconstância. É por isso que Tiago escreve que a nossa fé ela não pode ser uma fé inconstante como as ondas do mar levada pelo vento. Creu hoje? Sábado? Creia no domingo. Creia na segunda. Tenha a mesma fé na terça. Tenha a mesma fé na quarta. Tenha a mesma fé na quinta. Tenha a mesma fé na sexta. Tenha a mesma fé no sábado que vem. Seja firme e constante naquilo que Deus tem te impulsionado a ser diante do reino dele. Ok? Continuando o próximo versículo, versículo de número 7. É o que o homem não receberá coisa alguma se for inconstante. E eu já abro um parêntese aqui só para ministrar para você. Tem coisas que você não recebeu ainda da parte de Deus por causa da sua inconstância. É difícil ouvir isso. Mas eu vou repetir. Tem coisas que você não recebeu ainda da parte de Deus porque Deus não tem trato com gente inconstante. Elimine a sua inconstância antes que a sua inconstância elimine você. Seja firme e constante. Próximo versículo, versículo de número 8. Um homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Olha o que o pastor Tiago vai dizer. Esse homem indeciso, que não é constante em nada, que é como a onda levada pelo vento, não é só na igreja que ele é inconstante. Não é só no reino de Deus que ele torna-se uma pessoa inconstante. A Bíblia é tão linda que ela não te ensina a ser apenas algo diante de Deus, mas te ensina a ser algo também diante da sociedade, diante dos homens. Quem é inconstante diante de Deus é inconstante diante da sociedade. São pessoas que começam e não terminam. Não tem firmeza, não tem durabilidade no projeto daquilo que faz, daquilo que se inicia. Até começa, mas não termina. E o pastor Tiago está dizendo o quê? Não seja inconstante em nenhum caminho da sua vida, em nada do que você for fazer. E Deus está falando com alguém aqui pela palavra dele. Começa e não termina. Começa e não vai até o final. Vai começar o capítulo 1 aqui da carta do Tiago, mas não vai chegar nem no capítulo 5. Por quê? É inconstante. Não consegue começar nada e ir até o final. Mas nessa tarde de sábado, em nome de Jesus, que Deus te dê constância na sua vida, porque você precisa chegar nos seus objetivos. Alcançar as suas metas. Continuando aqui, versículo de número... Vamos lá, 21%. Versículo de número 9. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado. Tiago agora vai começar a falar acerca, como ele falou sobre provação e tudo mais, entendemos que a igreja estava passando por um período de dificuldades, período de tentações, como nós já explicamos, e agora Tiago vai fazer um disparate entre aqueles que tinham condição social elevada e aqueles que não tinham. E se ele está falando sobre isso, é porque estava tendo problema de posição social na igreja. E como Tiago vai lidar com isso? Uma segunda linha de interpretação dentro dessa carta é que, na verdade, a igreja era uma empobrecida, enquanto muitos que não eram cristãos, os ímpios, estavam enriquecendo naquela época. Então há duas linhas de interpretações. A primeira, a divisão social dentro da própria igreja. A segunda, a oposição social que existia entre a igreja do princípio e o mundo externo, o mundo exterior em sua época. Então, essas duas linhas de pensamentos, das quais vocês podem se aprofundar um pouco mais para terem aí, então, uma base mais sólida para enxergar por onde caminhar dentro deste escrito de Tiago acerca deste assunto. Vamos continuar a leitura bíblica que diz assim. Porém, o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva, ele passará. Então, há uma diferenciação feita pelo pastor Tiago em aquele que é rico com as riquezas deste mundo e aqueles que são ricos com as riquezas celestiais. Lembra do ensinamento de Jesus? Lembrando, Tiago ele escreve, e muito do que Tiago escreve, você vai perceber que está até no sermão das bem-aventuranças.
porque na mensagem de Tiago tinha muito da mensagem de Jesus. A pregação de um pregador, o livro de um escritor, ele tem que ser recheado das palavras de Cristo. Tem que inspirar Cristo, tem que ter o bom perfume de Cristo Jesus. Então, muito do que Tiago vai escrever, você vai perceber que se assemelha com os ensinamentos, com as pregações feitas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem escutava Tiago, escutava as frases de Jesus. Quem escutava Tiago, percebia que tinha um sabor de Cristo nas palavras de Tiago. Alguém tem que te ouvir e tem que dizer, a mensagem que ela ministra, a mensagem que ele ministra, tem tudo acerca da pessoa de Cristo. Lembra-me as mensagens pregadas por Cristo Jesus. Por exemplo, certa feita, Jesus disse para os seus discípulos para que os seus tesouros não fossem esses tesouros terrenos, onde o ferrugem vem e corrói, mas que eles deveriam investir em tesouros espirituais ou celestiais, onde a ferrugem não corrói e onde o ladrão não mina e não rouba. Então essa diferenciação que Tiago está fazendo é, a igreja que pensa que é pobre, na verdade, ela é rica. E aqueles que pensam que são ricos sem Cristo, na verdade, eles são pobres. Tem gente que pensa que não tem nada, mas quando tem Cristo, na verdade, tem tudo. Tem gente que pensa que tem tudo, mas sem Cristo, na verdade, não tem nada. Amém? Continuando aqui o que o nosso pastor Tiago escreve, versículo de número 11. Porque o sol nasce com calor ardente e a erva seca. O sol nasce com calor ardente e a erva seca. Algo transitório, algo que nasce e morre. E a sua flor cai, e a graça da aparência perece, a aparência deste mundo, a riqueza deste mundo, tudo isso passa. O pastor Tiago está dizendo para a igreja, tem coisa que passa, tem coisa que permanece, tem coisa que passa, tem coisa que permanece. O ouro passa, a palavra permanece. A prata passa, a palavra permanece. As riquezas passarão, a palavra permanece. E quem é a palavra? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era a palavra, e a palavra era Cristo, e a palavra estava com Deus desde o princípio. Tudo pode passar, mas a palavra que está dentro de mim, que está dentro de você. O ouro pode acabar, mas a palavra. A prata pode passar, mas a palavra. A condição social pode passar, mas a palavra permanece para sempre. Então o pastor Tiago está fazendo esta simbologia, comparação e nos mostrando que, como eu disse, tem gente que pensa que é pobre, mas na verdade é rico. E tem gente que pensa que é rico, mas na verdade, sem Cristo, é pobre. Porque tudo perece, tudo passa, mas só Cristo, só o Verbo encarnado, só a palavra, só o que está em nós permanece para sempre. Versículo de número 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então as vicissitudes, as dificuldades, vai nos pôr em algumas provações e situações e tentações que poderão fazer com que nós venhamos a sair do propósito definitivo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mas o que pastor Tiago está dizendo para a igreja é, resista. Resista esse momento ruim. Eita, estou ministrando para alguém agora por intermédio desta aula. Resista esse momento ruim. Resista esse momento onde tudo está escuro em sua volta. Resista esse momento onde falta uma porta de oportunidade. Resista, porque se você resistir, há uma coroação da parte de Deus futura preparada para cada um de nós. Podemos sofrer aqui, mas estamos garantidos lá. Podemos passar por tribulações aqui, mas há uma garantia lá. Foi por isso que muitos morreram, mas não negaram. Foi por isso que muitos foram jogados na cova dos leões, mas não negaram. É porque as aflições presentes, como diria o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, é porque nossas aflições presentes não hão de ser comparadas com a glória futura que está reservada. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele ama, que o ama. Quem ama não desiste, quem ama resiste. Eu vou repetir, quem ama não desiste, quem ama resiste. Resista esta provação, porque é uma coroa, há uma premiação da parte de Deus preparada para cada um de nós. Em nome de Jesus, resista. Continuando o texto bíblico, versículo de número 13, diz assim:
que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Lembra que eu disse para você a diferença da tentação para provação? E a Bíblia se explica com a Bíblia. Tentação, algo interno. Provação, algo externo. Tentado, algo que acontece por dentro. Testado, provado, algo que acontece por fora. Provação, algo que Deus permite para nos dar projeção. Tentação, algo que acontece dentro de nós e não é Deus que nos tenta. Nós vamos ver biblicamente por que somos tentados e de onde vem a tentação, que é o versículo de número 15 que diz, a continuidade. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tentação não é pecado. Dá vazão e ação. A tentação é pecaminoso. Ser tentado não é pecado. José foi tentado, mas não pecou. Ser tentado a fazer algo que transgride a lei de Deus não é pecado. É uma impulsão interna da degeneração humana desde a raiz pecaminosa, desde o princípio adâmico. Tentação faz parte do ser humano. Como diria o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos? Perdão. Na próxima aula eu vou preparar uns copos de águas aqui, que tá faltando um copo de água aqui. Mas vamos lá. Celular, acabei não carregando tanto e aqui tá longe da tomada. Estamos 12% aqui de carga, mas vai dar certo. Já estamos quase finalizando. Vamos lá. Então a tentação é algo interno, a provação é algo externo. Provação o próprio Deus pode nos transmitir para nos fazer crescer. Provação é projeção, mas a tentação é algo que vem de dentro de nós. Por quê? Porque é algo que vem do impulso de nosso próprio coração. E é isso que Tiago está explicando em sua carta. Então ele lançou o fator inicial e agora está vindo com a explicação acerca da tentação. Por que você está com essa tentação? Por que eu tenho tentações? Por que você tem tentações? É Deus que está me tentando? Não, a tentação não vem de Deus. Deus nem é tentado e nem pode tentar ninguém, porque a tentação lembra daquilo que é mal, e não há mal, nem sombra de variação no Senhor nosso Deus. Deus é bom, Deus é justo. Então essa malignidade, esse sentido de decaimento do ser humano, é algo que provém de nós mesmos, da raiz adâmica, provida do pecado original. É por isso que há tentações que não nasce fora, nasce dentro de você. Então, nunca se esqueça disso. Provação é algo que vem de fora, tentação é algo que vem de dentro. Você é tentado por aquilo que está dentro do seu próprio coração. Então, continuando aqui, lembrando que a tentação não é pecado. O pecado é dar vazão à tentação. É a prática daquilo que você foi tentado a fazer. Ok? Continuando a nossa aula, próximo versículo, versículo de número 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então do alto não tem como vir tentação. É o que Tiago está explicando. Nenhuma tentação vem de Deus. Do alto vem toda boa dádiva, todo dom perfeito do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não é bom hoje e mal amanhã. Deus não foi mal ontem, hoje ele é bom. Não há sombra de variação nele. Tiago está deixando isso bem explícito, bem explicado, bem aplicado para nossas vidas. Então se existe algum mal em nós, vem de nós mesmos. E não de Deus. De Deus vem coisa boa. Ok? Continuando, versículo 18. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, irmãos, todo um homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Lembra que eu expliquei para vocês que todas as vezes que a gente lê as cartas e as epístolas, a gente tem que imaginar o escrito pensando no problema que estava acontecendo? Então, quando você lê Tiago escrevendo para a igreja, irmãos, seja tardio em falar, o que a gente tem que pensar? O que estava acontecendo com a igreja? Eles não eram tardios em falar. Falavam toda hora. Falavam na hora, na lata, tudo na lata. E sem parar. O que Tiago vai dizer? Irmãos, dá uma segurada. Brincadeira, mas é basicamente isso. Tiago estava dizendo assim para a igreja, ô irmãos, vamos dar uma segurada? Sejam tardios no falar. E aí ele vai dizer assim, prontos para ouvir. Ou seja, a igreja falava demais e ouvia pouco. Eita, anota aí. Tiago está ministrando para a igreja, para as igrejas, e dizendo, percebo que existe uma força no falar e uma fraqueza no ouvir.
Então o Tiago está dizendo assim, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Irmãos, tem alguma coisa diferente da época de Tiago para a nossa época? Hoje todo mundo quer falar, mas ninguém quer mais ouvir. Todo mundo quer uma oportunidade para falar, mas ninguém quer sentar, parar e ouvir. E Tiago está dizendo assim, sejam prontos para ouvir. Sejam tardios em falar. Aí ele continua o versículo aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. 11%, vamos lá rapidinho. Ele continua aqui o versículo, ele vai dizer assim, tardio em irar-se. Então quer dizer que Tiago está dizendo assim, não é que vocês nunca vão se irar. E o problema da ira, lembra a tentação? O problema não é irar-se. Irar-se uma hora ou outra você vai se irar. O problema é estar pronto para se irar. A todo momento. É viver em um estado de ira. E aí a gente lembra lá de Gálatas, quando Paulo vai escrever acerca do fruto do Espírito, que é o amor. Ele vai falar ali sobre as dissoluções que vêm por intermédio disso. Ele vai falar ali sobre como fluir isso, que vem pela alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é difícil você se irar. Porque o Espírito dá domínio próprio, longanimidade, mansidão. E Tiago está dizendo para a igreja, irmãos, sejam tardios em irar. Se Tiago está dizendo para a igreja, seja tardio em irar, permita-me aqui usar uma expressão simplista e periférica, mas o pau estava quebrando a igreja. Estava todo mundo bravo, todo mundo se irando, todo mundo quebrando, chutando o pau da barraca. Tiago está dizendo assim, não, irmãos, aquieta o coraçãozinho, vocês são crentes. Como diz as frases populares de hoje, né? Fica crente. Vocês são crentes, se comporte como crente, ande como crente, viva como crente. Fale menos, escute mais. Sejam tardios em irar-se. Isso é mensagem de pastor, isso não é mensagem, isso é mensagem de pastor, pastor Tiago, aconselhando a igreja, doutrinando a igreja. Vamos para o próximo versículo, que a gente tem mais 9% de carga aqui. Vamos lá. Paramos no versículo de número... Agora é o 20. Ainda falta mais 7. Vamos rapidinho. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você consegue ser justo diante da sua ira? Não. A primeira coisa que a gente perde é o senso de justiça quando nós estamos irados. Aí Tiago está dizendo assim, a sua ira está tirando o senso da justiça de Deus da sua vida. Eita! Tiago está dizendo assim, quando você se ira, seja com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, com o patrão, com o empregado, com alguém no trânsito, Tiago está dizendo assim, a sua ira está te tirando da essência. Eita! Alguém precisa ouvir isso daqui. Isso aqui é resposta de Deus para a vida de alguém. A sua ira está te tirando da essência divina. Sejam bem-vindos, irmãos. Isso aqui é o nosso propósito, alunos do reino. Como? Pela palavra. Vamos aprender a Bíblia, o que a Bíblia diz. Estamos iniciando hoje a primeira aula. Você que não faz parte do grupo Alunos do Reino, eu vou colocar aqui o link do grupo, onde lá a gente envia os livros para serem estudados e algumas dicas e também o aviso das aulas, ok? A sua ira está te tirando da essência. A sua ira está te atrapalhando dentro da igreja. A sua ira está te atrapalhando dentro de casa. Por quê? Porque onde não há justiça de Deus, a injustiça... É duro o que eu vou dizer aqui, mas eu preciso dizer. Escuta com carinho. É com amor que eu falo isso para vocês. Se a ira tira de perto de você a justiça de Deus, sabe quem entra? A injustiça do diabo. É duro, mas eu preciso falar. Você não percebeu ainda que a falta de paz está te tirando? Meu Deus do céu. Aleluias. Você não percebeu que essa falta de paz está te atrapalhando dentro da sua família, da sua casa, de onde você congrega, de onde você trabalha, os lugares que você frequenta? Por quê? Porque quando você dá vazão à ira, a justiça de Deus não opera. E se a justiça de Deus não opera, o que eu entendo? O que passa a operar é a injustiça do diabo. E nessa tarde, em nome de Jesus, toda a ira seja dilacerada da sua vida. Jesus não te chamou para viver uma vida de iras e nem dar vazão a ela. Há um texto bíblico que diz, ireis, ou seja, ainda que você venha se irar, não peques. Se controla, que o Espírito de Deus, em nome de Jesus, te dê forças para isso. Essa ira está acabando com a sua vida. Acabe com a ira antes que a ira acabe com você. Eu vou repetir porque é a resposta de Deus para a vida de alguém. Acabe com a ira antes que a ira acabe com você. Vamos continuar aqui. A gente tem ainda quantos por cento de carga aqui? 8%. Eu vou ter que finalizar. Na próxima aula, eu vou deixar o celular desligar sozinho. Daqui a pouco ele desliga. Na próxima aula, eu continuo os outros versículos que vai ficar faltando. Ok? Então vamos lá. Versículo de número 21. Portanto, rejeitando toda imundícia. Irmãos, tem coisa que a gente tem que rejeitar. Portanto, não vai dar para finalizar a aula hoje. Eu acredito que ele vai
Cara, aqui é que eu tô sem extensão. E os outros lugares da casa é muito escuro, não dá pra fazer a live. Mas eu vou comprar uma extensão. Irmão, só um minutinho. Eu vou arrumar uma extensão pra gente agora. Vou desligar aqui do aparelho aqui e vou conectar pra gente continuar nossa aula e finalizá-la, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Peço que alguém escreva aí avisando aos demais que as aulas já serão retornadas. Eu vou só buscar uma extensão rapidinho aqui, vou tirar do aparelho e conectar para que a gente não finalize em outra live. A gente vai finalizar a aula hoje. Isso aqui é muito forte que a gente vai falar agora. Já vai meditando aí. Capítulo 1 de Tiago, versículo de número 21. Capítulo 1, versículo para vocês aqui. Glórias a Deus. Retornamos aqui. Não vai ser possível. Acabei de lembrar que eu estou usando um aparelho que conecta justamente na saída da entrada do carregador. Infelizmente, essa aula vai ficar pela metade. Vai ficar faltando aí alguns versículos. Mas na próxima aula estarei mais preparado, com o celular carregado. E a gente vai conseguir, então, finalizar todos os versículos. Estamos aqui em 6%. Vou correr aqui. Olha que coisa linda. Capítulo 1 da carta de Tiago, versículo de número 1. Diz assim, 21, diz assim: portanto, rejeitando toda imundície e superficialidade de malícia, superfluidade de malícia. Irmãos, tem coisas dentro do reino que a gente tem que aceitar e receber. Tem coisa que a gente tem que rejeitar. Tem coisa que Deus nos chama para buscar, tem coisa que Deus nos chama para deixar. E nessa tarde, Deus está nos dizendo pela palavra dele. Tem coisa que você tem que receber, tem coisa que você tem que rejeitar. Tem coisa que você tem que aceitar, tem coisa que você tem que deixar. E o que é que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa tarde, para você deixar? Você sabe. Você sabe. Tem coisa que você tem que deixar de lado e tem coisa que você tem que abraçar e você sabe o quê. Amém? Continuando para ver até onde a gente consegue chegar aqui. Versículo 22. O 21 ainda. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. O que eu estou fazendo hoje aqui? Ministrando a palavra. E como é que vocês têm que receber essa palavra? Com mansidão. Ou seja, eu aceito a palavra do Eterno em mim, a qual pode salvar as nossas vidas. O poder da palavra, o poder de nos salvar, o poder de salvação. Só a palavra tem esse poder. E sede cumpridores da palavra. Não é somente ouvinte, é ouvir e cumprir. É ouvir e viver. É ouvir e praticar. 22. E não ouvintes apenas, enganando-os a vós mesmos. Se você só escuta, mas não vive, você não engana o seu pastor, você não engana seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, si mesmo, não é a Deus que você está enganando. Escuta segunda, escuta terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias na igreja, escutando, mas sem viver. Aí Tiago está dizendo assim, você não está enganando os outros, você está enganando a si mesmo. Versículo de número 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que reconectou. Tinha saído o reconector, tirei o Wi-Fi e voltei para a TIM agora. Vamos ver se com a TIM vai até o final. Tem mais 2% de carga, eu vou correr aqui. Então ele está dizendo assim, alguém que contempla a si mesmo no espelho. Já viu você? Você olha no espelho, daqui a pouco você volta no espelho para olhar de novo. É a pessoa que... Tiago está comparando isso, dizendo assim, quem escuta a palavra, mas não vive a palavra, não pratica a palavra, é igual alguém que olha no espelho e daqui a pouco volta para olhar de novo. Por quê? Porque já esqueceu, não viveu, não, de fato não marcou, não houve uma marca. Porque se você se olhasse no espelho uma vez só e já lembrasse de como está, Tiago está dizendo assim, marcou. Agora, se a palavra não te marca, se você não consegue viver aquilo que você escuta, aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, não existe uma marca da palavra dentro de você e você não vai viver essa marca. A partir do momento que você não vive é porque a palavra não te marcou. Mas quando a palavra te marca, você passa a vivê-la, aí você vai ver sim a consequência daquilo que você escutou em sua trajetória. E aí sim te levará para uma vida salvífica em Cristo Jesus. Continuando aqui o versículo 25. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, que é Cristo Jesus, quem estudou a Epístola Romana comigo sabe que Cristo é a nossa justiça, a lei perfeita de Deus em nós, escrita em nossos corações, e persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizado da obra, este homem será abençoado em seu feito. Ou seja, há uma bem-aventurança. Felizes serão aqueles que escutam e vivem aquilo que escutou. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a língua, antes tem
engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e viúvas nas tribulações e manter-se sem as manchas do mundo. Finalizando, tá 1%, vai desligar a qualquer momento. Mas basicamente, Tiago finaliza a carta dele dizendo: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque este é o verdadeiro reino de Deus em nós